Hello everyone, está começando mais um resumo, porém antes de começar deixa o like, compartilha e comenta para ajudar no crescimento do canal. Obrigado quem tem acompanhado meu trabalho até aqui, valeu mesmo pelo apoio. Vou deixar de enrolação, valeu pessoal, bom vídeo. Dá like! Anteriormente, após Yeon conversar com seu mestre do Gu, o Rei do Punho, eles vão até o clã Tan em Sichuan, um clã famoso por ser o mais forte em todo o mundo Morin, ocupando o primeiro lugar entre os 5 grandes clãs. Esse é o clã que todos os artistas marciais temem encontrar por causa de suas artes de veneno e dispositivos mortais. Por isso, todos no Morin sabem que não terão uma morte simples caso o irritem. Enquanto o protagonista e do Gu caminham, Yeon comenta que já sabia que os membros do clã Tan evitam forasteiros, mas diz que o modo como estão os tratando é exagerado. Do Gu, percebendo o incômodo do protagonista, diz para ele não se preocupar com os membros do clã, pois, no fim, eles são honrados. Ao ouvir isso, Yeon se lembra de que, em sua vida passada, o clã Tang que conhecia era formado por covardes de mente fechada. No momento em que ele pensava sobre isso, uma pessoa saúda o Rei do Punho. Dugu recebe a saudação e logo apresenta o protagonista como seu discípulo. Yeon se apresenta dizendo seu nome completo, e a outra pessoa também se apresenta, dizendo que se chama Tan Seo-yeon. No entanto, rapidamente muda de assunto e diz ao protagonista que sentiu falta dele, chamando-o de irmão discípulo. Yeon fica surpreso. Irmão discípulo? Isso significa que essa garota é discípula do Rei do Punho? Algo nessa história não está batendo. Ao ouvir isso, Yeon se lembra de que a sociedade ao havia dito que Dugu não tinha discípulo, e que a carta também afirmava que ele não tinha outros elos além de sua família. No entanto, Yeon lembra que seu Yeon costumava contratar o Rei do Punho regularmente. Enquanto o protagonista reflete sobre isso, seu Yeon avisa que o chefe do clã está esperando por eles. Assim, eles seguem para encontrá-lo. Yeon, porém, decide não baixar a guarda contra o clã Tang. Na sala de reuniões do clã Tang, o protagonista se vê ao lado do chefe do clã, recordando que, no futuro, ele se tornaria o rei do veneno, Tang Baekgan. Pensativo, Yeon fica sem acreditar que reencontraria os monstros de sua vida passada em um só lugar. Enquanto isso, o rei do veneno pergunta a Dugu como ele está. Dugu responde que veio ao local para lhe pedir um favor. Baekgan pede que ele prossiga. E então Dugu explica que sabe que se trata de um pedido difícil, mas que é muito importante para o futuro de seu discípulo. Baek, intrigado, questiona por que ele está fazendo tanto rodeio e, por isso, Dugu vai direto ao ponto. Pergunta se Baek poderia ceder a pílula de veneno celestial. O protagonista fica surpreso, pois esse é o elixir secreto do clã Tang. Nesse exato momento, Baek começa a rir intensamente e logo diz a Dugu que ele se tornou um tolo pelo discípulo durante o tempo em que não se reencontraram. Todavia, ele afirma que dará a Dugu quantas pílulas forem necessárias, deixando-o feliz, enquanto o protagonista fica sem acreditar. Dugu o saúda e diz que irá se certificar de pagar a dívida, mas Baek responde que não precisa mencionar dívida, pois isso é algo entre os dois. Ele explica que está fazendo isso por gratidão ao benfeitor que salvou a vida de sua filha. Agora, finalmente, a relação do Rei do Punho com o clã Tang fica esclarecida. Baek explica que, para usar a pílula, é preciso atingir o estágio Zenith e ser capaz de digeri-la, demonstrando estar impressionado pela conquista do discípulo de Dugu. Curioso, ele pergunta a Yeon qual é sua idade. Yeon responde que tem 17 anos, o que faz Baek ficar pensativo, já que sua filha tem apenas 2 anos de diferença. Por causa disso, Baek decide testar o protagonista, usando sua pressão de Ki contra ele. Yeon, percebendo que está sendo testado, sente a pressão das picadas de cobras venenosas, mas reage, agradecendo os elogios do Rei do Veneno e resistindo à pressão. Baekgan fica impressionado com o forte espírito de Yeon e passa a respeitar ainda mais o protagonista. Em seguida, ele diz à sua filha que a segurou demais dentro do clã, e então, manda conduzir os convidados ao departamento médico do rei. Seu Yeon acata a ordem e guia o protagonista e Dugu. Ao chegarem ao local, Seo-yeon informa que terá que entrar sozinha, pois forasteiros não podem entrar. Enquanto ela busca a pílula, o protagonista pergunta a Dugu por que ele pediu a pílula de veneno celestial. Dugu responde dizendo que, como já havia mencionado antes, é para o sucesso de Yeon. Que mestre, meus amigos! O protagonista rebate, dizendo que a pílula de veneno celestial parece mais um veneno do que um elixir, pois não é um veneno qualquer, mas sim um extremamente mortal. Ele teme que possa acabar morrendo ao ingeri-la.
já que não é um artista marcial de veneno. Ao ouvir isso, Do-gu começa a rir fortemente, deixando o protagonista sem entender. O Rei do Punho então pergunta por que Yeon está assustado, já que ele alcançou o estado do Deus Relâmpago e, por isso, poderá queimar o veneno com seu Ki do Trovão. Yeon, surpreso, escuta Do-gu ressaltar que, apesar disso, ele terá que lidar com as dores e os efeitos colaterais, o que o deixa triste ao perceber o sofrimento que enfrentará. Nesse momento, Seo-yeon aparece com a pílula e diz ao protagonista que ele deverá voltar a cada 15 dias para pegar mais pílulas durante 2 anos, completando assim o treinamento. Yeon pega a pílula e a agradece. Antes de irem embora, Seo-yeon informa que tem um pedido para Do-gu, deixando-o surpreso. Rapidamente, ele pergunta do que se trata, e ela responde que deseja disputar um combate com o protagonista, emanando seu Ki venenoso. Ao ver a situação, o protagonista relembra que artistas marciais que treinam essa arte injetam veneno em seus corpos para aumentar seus níveis de habilidade. Todavia, ele lembra que artistas venenosas são raras, pois não podem ter filhos por causa do veneno que circula em seus corpos. Ao observar o rosto de Seo-yeon, ele se pergunta se a queimadura que ela tem foi causada por essa arte. Após pensar um pouco, decide recusar o combate, deixando-a surpresa. Sem entender, ela pergunta o motivo, e Yeon responde que não ganhará nada com isso. Ha. O garoto Yeon não faz nada sem que haja um ganho significativo. Ao ouvir isso, Seo-yeon fica irritada, e Yeon logo percebe. Em seus pensamentos, ele relembra que todos os artistas de veneno que conheceu em sua vida passada eram completamente insanos. Para o protagonista, a ideia de injetar veneno no próprio corpo para aprimorar as artes marciais é absurda e, para uma mulher, ainda mais insano. Por isso, conclui que Seo-yeon não deve ser normal. Além disso, ele considera que não seria nada bom lutar contra a filha do chefe do clã dentro do próprio território Tang. Também acho isso, não discordo do protagonista. Essa mulher deve ter algum probleminha. Após recusar o combate, Yeon pede para ir embora. Seo-yeon, decidida, propõe uma aposta e promete algo de grande valor. Yeon responde que, para ele, a pílula que recebeu já é suficiente, mas ela insiste, dizendo que lhe dará um presente caso ele vença. Pensativo, Yeon aceita, curioso para descobrir o que pode ser. No salão, os dois se posicionam frente a frente. O protagonista, ao ver a espada que Seo-yeon traz consigo, fica extremamente surpreso ao reconhecer uma das 5 espadas famosas criadas pelo ferreiro Ouyezi em seus últimos anos de vida. Ao perceber a reação de Yeon, Seo-yeon revela que essa é a espada Zanlu. O protagonista relembra que o grande ferreiro Ouyezi, antes de morrer, incendiou sua própria alma para criar 5 espadas especiais, Juk, Shenxi, Yuchan, Shunju e Zanlu. Caraca, esse sim foi um grande ferreiro. Queimar a própria alma para forjar as melhores espadas. Yeon recorda que, para espadachins, as lâminas criadas por Ouyezi são mais preciosas do que suas próprias vidas. Ele então pergunta a Seo-yeon se não há problema em apostar algo tão valioso. Ela responde que, se fosse algo de menor valor, ele não aceitaria. Yeon, ainda sem entender por que ela apostou uma espada tão valiosa apenas para duelar com ele, pergunta qual o verdadeiro motivo de seu desejo por esse combate. Seo-yeon responde que quer enfrentar o discípulo de seu benfeitor, deixando tanto o Rei do Punho quanto Yeon calados, tentando compreender a situação. Mais uma vez, Yeon pergunta por que isso a faz querer enfrentá-lo, e ela diz que um discípulo de Do-gu não pode ser fraco. Ao ouvir isso, Yeon se questiona se é apenas uma questão de competitividade, mas decide esquecer essa dúvida e focar em ganhar a espada. Ele então menciona que não tem nada de valor equivalente para apostar, mas Seo-yeon responde que não precisa ser um objeto. Enquanto entrega a espada para Do-gu, ela pergunta se, caso vença o discípulo que ele escolheu, ele ouvirá seu pedido. Antes que Yeon pudesse responder, o Rei do Punho aceita, deixando-o confuso. Seo-yeon se posiciona, e Do-gu anuncia o início do combate entre Yeon e Tang Seo. O protagonista saca sua espada e se prepara, determinado a tornar Zanlu sua. Observando seu oponente, ele analisa a situação, ciente de que está prestes a lutar contra alguém que usa veneno e de que precisa ser cauteloso para não se envenenar. O duelo começa com Yeon avançando e desferindo seu golpe fio lunar, mas Tang Seo desvia facilmente. Em seguida, ela tenta atacá-lo, porém ele se defende com o cotovelo e rapidamente se afasta. Ao observar melhor, percebe que foi envenenado. No entanto, usando a arte marcial do raio branco, ele neutraliza o veneno e logo compreende que, se não usar essa técnica,
perderá a luta. Tang Seu, sem dar tempo para o protagonista se recompor, avança novamente e lança várias agulhas envenenadas em diferentes direções contra ele. Yon, ágil, consegue se defender de todas, afastando-se para ganhar terreno. Ele observa sua adversária e pensa que imaginava que ela só queria testar suas habilidades, mas nota que ela está agressiva demais para alguém que supostamente deseja apenas isso. Por causa disso, ele decide lutar com tudo para proteger sua própria vida. Tang Seu realmente parece estar descontando sua frustração no protagonista, provavelmente devido a algo relacionado ao Rei do Punho. Yon então ativa a arte marcial do Raio Branco e avança contra ela. Rapidamente, ela dispara ataques de veneno, mas ele se defende, lançando raios em sua direção junto de seu golpe Lua Errante. Os dois ataques colidem, criando um momento de abertura que Yon aproveita para avançar e desferir um soco carregado com um raio branco. No entanto, seu Yon se defende. Os dois se afastam para se recompor. Ela sente o braço tremendo devido ao impacto do raio, enquanto Yon percebe que foi envenenado. No meio da luta, ele pergunta por que ela está tão desesperada para vencer. Ao ouvir isso, seu Yon permanece calada. Quando Yon se prepara para dizer algo mais, um objeto vem em sua direção por trás. Ele consegue perceber a ameaça e desvia, mas acaba ferido no rosto. Seu Yon pega o objeto e o coloca novamente em seu cabelo. E Yon nota que a presilha dela também é uma arma. Ele pensa que, se estivesse um pouco mais lento, estaria em sérios apuros. Nesse exato momento, percebe que foi novamente envenenado e cai de joelhos. Seu Yon imediatamente se arma e se prepara para atacá-lo. O protagonista, sentindo a gravidade da situação, canaliza um raio em suas mãos e o lança contra seu próprio peito para neutralizar o veneno, provocando uma forte explosão de raios que coloca sua adversária em alerta. Graças ao raio, Yon consegue se recompor. Ao ver que ele está prestes a avançar, seu Yon diz para si mesma que precisa vencer antes que ele se livre completamente do veneno. Então, ela concentra seu Ki na espada e avança contra Yon. No entanto, nesse momento, o protagonista ativa sua habilidade, a 23ª fase chamada Reflexo da Lua, causando uma grande explosão que lança Tang Seu contra a parede. O Rei do Punho, observando de longe, percebe que a luta acabou ao ver Tang Seu caída contra a parede. Por isso, ele declara que Yon é o vencedor do combate. O protagonista, observando a cena, percebe que, se não tivesse se livrado dos venenos, teria perdido para ela. Ele se aproxima e pergunta se está bem. Então, comenta que, inicialmente, achava que ela queria enfrentá-lo apenas por competitividade, mas, após a luta, percebe que há algo a mais envolvido. Por isso, pergunta o que ela está escondendo. Nesse exato momento, o Rei do Punho se aproxima e afirma que provavelmente isso tem a ver com ele. Ao ouvir suas palavras, seu Yon rende os dentes, irritada. Enquanto o protagonista fica confuso, tentando entender o que aconteceu entre os dois, ela decide revelar a verdade. Seu Yon conta que, há muito tempo, foi sequestrada por uma facção chamada Grupo da Nuvem Amarela. No entanto, na época, o Rei do Punho destruiu essa facção e a salvou. Ela relata que, após testemunhar as artes marciais dele, passou a sonhar em se tornar sua discípula, mesmo que precisasse abandonar as técnicas de sua família. Entretanto, quando pediu para ser sua aluna, Dugu a rejeitou, dizendo que ela não seria capaz de aprender a arte corporal do Raio Branco. Ela conta que após ter sido rejeitada e anos depois ver que o seu salvador com seu discípulo ficou com muita inveja, ficando determinada a desafiá-lo. Percebendo o erro em sua atitude, ela se curva e pede desculpas ao protagonista, dizendo que, por causa de sua infantilidade, apenas lhe trouxe problemas. Ela também se desculpa com o Rei do Punho. Yon olha para seu mestre e pergunta o que deveria dizer. Dugu apenas balança a cabeça, indicando que o protagonista deve deixar tudo quieto. Enquanto Yon reflete sobre a situação, seu Yon se desculpa novamente e diz que precisa ir. Sem jeito, ele concorda, e então se despedem. Após sua partida, Yon, ainda intrigado, pergunta ao seu mestre por que o impediu de falar. Dugu explica que Tang Seu provavelmente quer provar seu valor para ele ao derrotar seu discípulo. O protagonista intervém, dizendo que isso não tem nada a ver com talento, mas sim com o fato de ela não ter veias rompidas, e indaga seu mestre sobre isso. O Rei do Punho confirma, explicando que não a recusou por falta de talento ou habilidade, mas sim porque ela não possui veias rompidas. Ele ainda menciona que Tang Seu abandonou sua vida como uma garota para seguir o caminho dos venenos. Por isso, mesmo que descubra a verdade, apenas sofrerá mais. Ao ouvir isso, Yon percebe que, querendo ou não, a ignorância pode ser uma bênção.
Algum tempo depois, o Rei do Punho e o protagonista se encontram em um local para conversar. Dugu pergunta por que Yeon o chamou. O protagonista retira algo de sua roupa e diz que prometeu lhe dar um presente. Dugu, intrigado, concorda e aguarda para ver o que Yeon lhe oferecerá. Enquanto ainda falam, Yeon coloca um livro sobre a mesa. Dugu observa e percebe que se trata de uma arte marcial chamada Arte Divina das Chamas Escarlate. O protagonista explica que essa é uma técnica de fogo que utiliza a energia Yang como base e que, por isso, será extremamente útil para ajudar Sung a superar o corpo Yin celestial. O Rei do Punho, analisando a técnica, se questiona quem daria uma arte de crescimento acumulativo como presente. Ah, meu amigo, somente o nosso protagonista. Yeon, rindo, aponta para si mesmo e diz que é o tipo de pessoa que dá esse tipo de presente. Feliz com a situação, o Rei do Punho agradece ao protagonista. Yeon, servindo-lhe um pouco de bebida, diz que isso não é nada comparado ao que ele fez pelo seu discípulo. Dugu diz que realmente conheceu um grande discípulo, enquanto se pergunta quem, de fato, é o protagonista. Caso ele descubra, talvez nem acredite. A few moments later. Após 2 anos, Yeon encontra Tang Seo, que lhe entrega a última pílula de veneno celestial. Yeon aceita dizendo que essa realmente é a última pílula de veneno celestial. Após pegar a pílula, ele a consome e utilizando o raio branco consegue eliminar o veneno ficando mais forte. Em seus pensamentos, ele avalia que, nesses últimos anos, com o auxílio das pílulas, seu Ki cresceu significativamente, atingindo o estágio além do Zenith. Isso permitiu que ele usasse o raio branco perfeitamente e se tornasse imune à maioria dos venenos. Ele então agradece a Tang Seo pelos últimos 2 anos e se despede, virando-se para partir. Tang Seo, no entanto, sorri e diz que logo mais eles irão se reencontrar. Yeon, sem entender, segue seu caminho. Em outro lugar, Yeon grita surpresa ao saber que Yeon viajará pelo mundo marcial. Ele responde que foi ela quem sugeriu que participasse do torneio marcial do Dragão Fênix. Sem acreditar, Yeon diz que só mencionou isso porque ele estava se achando demais. Yeon, sem se importar, agradece, pois, graças a ela, pôde seguir com seu plano. Intrigada, Yeon pergunta se ele realmente planejou algo. Nos pensamentos de Yeon, ele explica que o torneio marcial do Dragão Fênix é um evento de grande escala organizado pela União Murin, onde os membros mais promissores das facções da Ordem competem. Se ele deseja se tornar um ancião da União Murin e eliminar as 9 grandes seitas e os 5 grandes clãs, precisa conquistar algo que impressione a todos. Por isso, deve vencer o torneio no próximo ano. Para Yeon, porém, ele apenas diz que tem algo preparado. Percebendo que ele não lhe contará mais detalhes, ela pergunta para onde pretende ir e Yeon responde que irá para Zeji impedir o grupo mercante Vine de se encontrar com o líder. Yeon lembra que ele investiu todo o dinheiro que a sociedade Ao lhe deu em incensos, e sem entender, pergunta como ele sabia que os preços dos incensos subiriam por causa dos piratas japoneses. Yeon, olhando seriamente para ela, brinca, dizendo que recebe iluminações divinas. Ao ouvir tamanha barbaridade, Yeon decide deixar o assunto de lado. Hahaha, nosso protagonista mudou nesses longos 2 anos antes. Ele não faria esse tipo de brincadeira. Em outro dia, nas montanhas, na casa do Rei do Punho, Sung treina a arte marcial que aprendeu graças a Yeon. Observando seu treinamento, Yeon percebe que o garoto tem talento para as artes marciais. Ele relembra que, em sua vida passada, Sung já estaria morto, mas desta vez conseguiu salvá-lo. A senhora Voldin chega nesse momento, trazendo comida para Yeon e Yeon. Eles interrompem o que estão fazendo para comer e, no meio da refeição, Yeon conta que viajará pelo mundo marcial, o que faz a esposa do Rei do Punho chorar por sua partida. Dugu a conforta, dizendo que seu discípulo saberá se cuidar e ainda afirma que, facilmente, Yeon se tornará um dos 100 maiores mestres do mundo marcial. Antes de partirem, Dugu diz a Yeon que rezará para que ele alcance seus objetivos no mundo marcial. Assim, o protagonista se despede e parte junto de Yeon. Em outro local, eles se preparam para entrar na carruagem. No entanto, nesse exato momento, a senhorita Tang Seo aparece, dizendo que já está pronta. Surpreso, Yeon comenta que ela realmente veio. Ela o cumprimenta com um sorriso gentil, e Yeon relembra que havia recusado seu pedido de viajar com ele mesmo assim. Ela veio. Tang Seo explica que sabe que ele recusou o pedido de seu pai, então decidiu vir pessoalmente para insistir. Diante disso, ela pede para viajar com ele, deixando-o sem palavras. Nesse instante, Yeon intervém, dizendo que quanto mais pessoas melhor. Ressalta ainda que, sendo do clã Tang, Tang Seo deve ser forte e conhecer bastante sobre venenos e armadilhas, tornando a viagem mais segura. Ao ouvir isso, Yeon lembra que precisará de ajuda para lidar com algumas armadilhas. Após pensar um pouco, ele decide aceitar, deixando Tang Seo surpreso e Yeon feliz.
O protagonista relembra que precisará de auxílio na caverna secreta de Cheon-Ki-ja. Conta que ele foi um mestre da geração anterior, o melhor artista de armadilhas de defesa, e que, nessa caverna, passou seus últimos anos abandonando todo tipo de tesouro. Yeon recorda que, em sua vida passada, essa caverna secreta só seria descoberta 5 anos a partir de agora. Lembra também que, no local, há uma infinidade de perigos preparados, desde armadilhas e serpentes até diversos outros desafios. Por isso, sabe que a senhorita Tansel será de grande ajuda, já que possui conhecimento sobre venenos e armadilhas. Um verdadeiro gênio. Por que não aceitou a ajuda dela antes? Fiquei com pena da Tansel, minha personagem favorita até agora. Então, ele concorda, afirmando que devem seguir viagem junto. Ao ouvir isso, Tansel curvando-se agradece ao protagonista por permitir que ela viajem juntos. Yeon, feliz com a situação, vai até o Yeon dando-lhe alguns tapas no ombro parabenizando pela atitude. Yeon se apresenta, dizendo seu nome, e ainda pede para que Tansel a chame de Uni. Tansel, sem entender, hesita, e Yeon pergunta se chamá-la assim a deixa desconfortável. Rindo, Tansel responde que não se incomoda e decide chamá-la assim de agora em diante. Para quem não sabe, Uni é usado na Coreia para se referir a uma mulher mais velha, como uma irmã mais velha ou uma amiga próxima. Ao observar toda a interação, Yeon pensa consigo mesmo que sua viagem tranquila e silenciosa chegou ao fim. O protagonista também é complicado, já não bastava o inferno que enfrentou na seita demoníaca, agora terá que lidar com essa agitação. Melhor aproveitar um pouco a vida fora daquela caverna e daquela seita infernal. No meio do caminho, ele olha para fora da carruagem, lembrando-se de que, em sua vida anterior, ao morrer devido à traição da seita demoníaca, pensou que seria o fim. Contudo, por sorte, conseguiu regressar e recomeçar sua jornada. Por causa disso, passou os últimos 9 anos trabalhando para alcançar seu sonho de se tornar um ancião da União Murim. Esse é seu verdadeiro começo. Pensando nisso, ele se vê extremamente agradecido aos malditos da seita demoníaca pela oportunidade, mas decide que pagará essa dívida da traição em 10 vezes mais. Eita poxa, será que nosso protagonista está rancoroso por ter sido traído? A seita demoníaca está lascada. Como dizem, há males que vêm para o bem. Em outro local, após a viagem, todos param para descansar. Yeon e Tansel conversam animadamente, mostrando grampos de cabelo. Yeon observa e pensa que não esperava que Tansel gostasse dessas coisas, como outras garotas da idade dela. Enquanto isso, alguns bandidos das montanhas gritam em sua direção, anunciando que todos que passam pelo local precisam pagar uma taxa para atravessar o esconderijo do tigre feroz. Yeon, ao ver os bandidos da montanha, sente um pouco de irritação. O cocheiro, tentando acalmar a situação, explica que, se lhes der um pouco de dinheiro, eles irão embora, permitindo que o grupo continue a viagem. Ele pede para que todos entrem na carroça, e o protagonista concorda, levantando-se. O cocheiro então pega um pouco de dinheiro e o entrega aos bandidos. Enquanto ele faz isso, um dos subordinados avisa ao comandante do grupo que as mulheres que estão na carruagem são muito bonitas. Por isso, sugere que seria uma boa ideia levá-las, pois assim o líder ficaria feliz. O comandante, gostando da ideia, afirma que seria excelente levá-las, mas acrescenta que devem educá-las primeiro antes de levá-las à força. Quem aí percebeu o que ele quis dizer com educar elas? Esse figurante não vai durar muito, já estou vendo isso acontecer. O comandante então diz ao cocheiro que levará as 2 mulheres como pagamento adicional. O cocheiro tenta argumentar, afirmando que elas são suas clientes e oferecendo mais dinheiro, mas o bandido ignora sua tentativa, empurrando-o e seguindo em direção a Tansel. De frente para ela, ele pergunta se quer ir com eles, mas, ao olhar melhor para o rosto dela, percebe sua cicatriz e se questiona sobre o que há de errado com sua aparência. Irritado, cospe no chão, dizendo que ela estragou o humor dele, insinuando que não é boa o suficiente. Olha o nível desse cara, tem que ir de base. O que será que o protagonista vai fazer? Um dos subordinados comenta que mulheres com marcas no rosto não são dignas de casamento, enquanto o outro sugere ao líder que já tem as garotas sequestradas no dia anterior, então não precisam levar Tansel. O comandante concorda com seu subordinado e acrescenta que esse tipo de mulher não combina com o casamento. Ele então se volta para Tansel e, colocando a mão diante da cicatriz, pergunta se ela quer ser sua amante, já que nunca se casará. Em seguida, olhando para seus homens, diz que acabaram de ganhar uma cunhada, mas,
Nesse exato momento, algo acontece. Ele sente uma dor súbita e percebe agulhas espalhadas pelo corpo. Confuso, olha para Tangsel e vê que ela tem agulhas envenenadas nas mãos. Logo, começa a espumar pela boca e a sangrar até cair no chão, enquanto seus subordinados gritam preocupados. O protagonista suspira ao ver a cena, enquanto Rion sorri, satisfeita com o desfecho. Tangsel, sem hesitar, diz aos bandidos para não se preocuparem, pois logo os mandará para o mesmo lugar que seu comandante. Os homens, furiosos, se armam, prometendo finalizá-la. Irritada, ela responde que fará o mesmo com eles. Os bandidos avançam contra Tangsel, tentando atingi-la, mas ela salta e desvia habilmente dos ataques. Em um rápido movimento, acerta 2 deles sem lhes dar chance de reagir. Em seguida, avança e derruba mais 2. Os que restam olham apavorados, mas antes que possam reagir, Tangsel finaliza todos com precisão. Após a batalha, ela se aproxima do cocheiro e pergunta se torceu o tornozelo, prometendo ajudá-lo. Sem jeito, ele observa a situação e apenas agradece. O protagonista, ao ver tudo aquilo, comenta que realmente alguém do clã Tang não deixa insultos passarem impunes. São o tipo de pessoas que colocam a própria vida em risco apenas para se vingar. Enquanto Yon reflete sobre isso, um dos bandidos ainda resiste ao veneno e consegue se mover. Tangsel carrega o cocheiro até onde estão Yon e Rion, mas, nesse momento, o comandante dos bandidos se levanta furioso, determinado a matá-la. Ele parte para cima, mas Yon é mais rápido e o finaliza instantaneamente. Ao olhar para o corpo do bandido, Yon fica surpreso ao perceber que um simples criminoso de montanha sobreviveu ao veneno do clã Tang. No entanto, percebe que sua roupa está completamente ensopada de sangue. Ele se aproxima da carruagem e pergunta ao cocheiro quanto tempo levará para chegar à próxima vila. O cocheiro responde que precisam atravessar a montanha primeiro, então levarão alguns dias. Yon, ao ouvir isso, fica um pouco incomodado com a ideia de passar dias coberto de sangue. Percebendo sua reação, Tangsel pede desculpas, dizendo que deveria ter finalizado tudo apropriadamente. Yon, porém, releva o ocorrido, afirmando que não havia como prever que bandidos das montanhas sobreviveriam ao veneno do clã Tang. Ela concorda com ele, mas, sem jeito, diz que tem algo a pedir. Curioso, Yon pergunta do que se trata. Tangsel então explica que os bandidos das montanhas sequestraram algumas meninas de uma vila próxima. Compreendendo a situação, Yon pergunta se ela deseja resgatá-las. Ela disse ao protagonista que, caso não soubesse do ocorrido, poderia ignorá-lo, mas agora que sabe, não pode simplesmente dar as costas. Por isso, está pedindo sua ajuda para lidar com a situação. Yon escuta tudo em silêncio, pensativo. Percebendo sua hesitação, Tangsel afirma que, mesmo que ele não possa ajudá-la, irá sozinha. Porém, nesse momento, o protagonista decide acompanhá-la, deixando-a surpresa. Dessa forma, eles perguntam ao cocheiro onde fica o esconderijo dos bandidos da montanha. O cocheiro se prontifica a levá-los até o local. Assim, após algum tempo, já à noite, no esconderijo dos bandidos da montanha Tigre Feroz, o líder dos bandidos, Mak Peon, está junto de uma das garotas sequestradas da vila, acariciando-a, assustada. Ela pede, com um pouco de medo, que a deixe ir. Nesse instante, um dos subordinados entra apressado no local, avisando que foram emboscados. O líder, surpreso, pergunta se o ataque veio do exército do governo e quer saber quantos são. O subordinado explica que não foi o governo, mas sim apenas um garoto e uma garota que invadiram o esconderijo em pontos diferentes. Mak Peon, achando a situação insignificante, pergunta se o subordinado veio apenas relatar que 2 pessoas invadiram sua base. Vendo que seu líder não está levando o ocorrido a sério, o subordinado explica que não sabe quem é o garoto, mas que a garota usa a arte furtiva de veneno, indicando que pertence ao clã Tang. Ao ouvir isso, o líder fica em alerta, perguntando por que o clã Tang teria motivos para caçá-los. De imediato, expulsa a mulher que estava ao seu lado. Coitada da mulher, ainda bem que Yon e Tangsel vieram resgatá-la. O subordinado sugere que os homens do grupo podem ter mexido com os dois enquanto cobravam taxas. Mak Peon, irritado, diz que, apesar de pertencerem ao clã Tang, ainda são apenas 2 pessoas. Então, ordena que os demais membros foquem na garota, resistindo ao máximo até que ela se canse e não consiga mais usar suas artes furtivas. Em seguida, o subordinado pergunta o que farão sobre o garoto. O líder, pegando sua arma, diz que cuidará pessoalmente dele. Foi direto para o matadouro, menos um figurante na história. Em outro local,
onde está Yeon, ele informa aos bandidos da montanha que tem um motivo para estar ali e pede que lhe mostrem o caminho até o esconderijo. Os guardas rapidamente entram em alerta. O protagonista, sem muita paciência, comenta que não queria mais ver sangue, mas diz que não tem escolha. Nesse exato momento, Mak Peon aparece, surpreendendo seus subordinados. Ele encara Yeon e pergunta onde acha que está, além de querer saber o que ele tem contra seu grupo para atacar assim do nada. Yeon, despreocupado, explica que os homens dele atacaram a carruagem em que estava e afirmaram que sequestraram algumas garotas. O líder, sem se importar, pergunta o que ele tem a ver com isso e por que está bancando o herói. Yeon, sem dar muita atenção ao comentário, responde que precisa salvar as garotas, mas que, na verdade, veio apenas para lavar sua roupa, que está suja com o sangue dos subordinados do líder. Irritado, Mak Peon entra em posição de combate e pergunta se Yeon realmente invadiu sua base apenas para se limpar. Em seguida, ele explica que, apesar de agora ser um bandido da montanha, já foi um servo que lutou sob comando do general do exército do governo, conseguindo sobreviver aos infernais campos de guerra. Ele então avança para atacar Yeon, mas, antes de revidar, o protagonista responde que, no fim, Mak Peon ainda não passa de um mero bandido da montanha. Logo em seguida, desvia do golpe e contra-ataca com um chute potente, lançando o líder para longe já sem vida. Os subordinados do líder dos bandidos olham, sem acreditar no que estão vendo. Aproximando-se deles, o protagonista pergunta se vão levá-lo até o esconderijo. Amedrontados, eles apenas confirmam e o guiam até o local. De longe, Yeon observa tudo, intrigada com a situação. Ela nunca consegue prever os pensamentos de Yeon, pois ele age sem aparentar querer recompensa. Por isso, começa a se perguntar quem ele realmente é, alguém que domina artes marciais formidáveis antes dos 20 anos e tem potencial para se tornar um dos 100 maiores especialistas do mundo Murin ainda tão jovem. Essa batalha poderia ser o nascimento de um grande herói, alguém que deixará sua marca na história. Acertou em cheio. Mal posso esperar para ver o que ele fará no futuro dessa obra. Enquanto ela reflete sobre isso, o protagonista segue os homens, pensando apenas que quer se limpar. Na manhã seguinte, após toda a batalha, as mulheres resgatadas agradecem ao protagonista e seu grupo por terem sido salvas. Perguntam como podem retribuir esse grande favor. Nesse momento, Tansel agradece a Yeon por ter aceitado seu pedido, e ele responde que apenas fez o que precisava ser feito. Mais tarde, na cidade de Shanxi, em um estabelecimento, Yeon e seu grupo comem enquanto escutam as pessoas comentarem sobre o que aconteceu. Dizem que 2 combatentes salvaram mulheres que estavam presas pelo grupo Tigre Feroz e que esses mesmos heróis distribuíram os bens roubados entre as vítimas. Yeon, ouvindo os comentários sobre Yeon e Tansel, brinca com ele, dizendo que já está sendo chamado de herói. Então, pergunta por que ele decidiu distribuir os bens entre as garotas, pois nunca o viu ser tão generoso sem ganhar algo em troca. O protagonista permanece calado, mas, em seus pensamentos, pondera que os bens no esconderijo dos bandidos não seriam mais do que bagagem extra para ele, já que se tornou extremamente rico investindo em incenso. Ele reflete que ganha muito mais ao agir gentilmente na frente de Tansel, pois isso a fará se sentir em dívida com ele, algo que poderá usar para pedir sua ajuda quando invadir a caverna secreta de Cheonkija. Esse protagonista é muito calculista, ou é só impressão minha? Ao mesmo tempo, Yeon se pergunta se Yeon está ouvindo o que ela disse, enquanto Tansel o encara, sem entender. Ele, no entanto, permanece perdido em seus pensamentos, refletindo que lidou apenas com alguns bandidos comuns, mas que essa fama inesperada pode ajudá-lo em seu objetivo de se tornar um ancião da União Murin. Para isso, ele precisa de artes marciais excelentes, claro, prestígio. Seu plano é simples: ganhar fama em segredo, revelar sua identidade depois de vencer o torneio marcial do Dragão Fênix, e assim, se tornar respeitado entre os altos círculos das seitas da Ordem, que valorizam profundamente a justiça e o heroísmo. Enquanto Yeon pensa sobre tudo isso, uma pessoa se aproxima e conversa com Yeon, informando algo. Após a informante se retirar, Yeon conta ao protagonista que há um problema. Yeon pergunta o que aconteceu, e ela explica que, recentemente, um bêbado perdeu o controle devido a seus impulsos demoníacos. Em um de seus acessos de loucura, acabou matando um monge da seita Monte Hua. Yeon, sem se importar muito, pergunta o que isso tem a ver com ele. Yeon explica que, por conta do incidente, o líder do Monte Hua ficou furioso e emitiu uma ordem de execução contra o bêbado. Assim, toda a província de Shanxi foi colocada em confinamento até que ele seja capturado, impossibilitando que continue em sua viagem. Ao ouvir isso, Yeon suspira,
irritado, e informa as duas que devem voltar para seus quartos na estalagem enquanto ele vai dar uma olhada pelas ruas. Já do lado de fora, ele caminha pelas ruas, procurando o indivíduo demoníaco. Está frustrado, pois tem pressa para chegar ao seu destino. Enquanto caminha, vê alguns monges do Monte Ruá inspecionando moradores de maneira intimidadora. Percebendo o comportamento dos monges, Yon decide voltar, mas, nesse exato momento, um deles percebe que ele está evitando a inspeção e pede para que pare. O monge então pergunta por que ele está fugindo. Yon apenas pergunta o que ele está insinuando com isso. O monge responde que ficou observando seus companheiros por um tempo e que, desse modo, não há como negar que estava tentando escapar da inspeção. O protagonista, sem alterar seu tom, responde que ele entendeu tudo errado e pede para que não suspeite de um inocente. Querendo ou não, a atitude parecia um pouco suspeita. O monge explica que o ser demoníaco que matou um discípulo da seita Monte Ruá é habilidoso em disfarce e alteração de voz, por isso a inspeção precisa ser minuciosa. Então, pergunta ao protagonista seu nome. Yon, contra-argumentando, questiona se o certo não seria ele dizer seu próprio nome antes de perguntar o de outra pessoa. O monge, sem se importar, dá uma de desentendido, então afirma que caso ele não coopere terá que levá-lo à força. Em seus pensamentos, Yon sente sua irritação crescer com as ameaças do monge, mas percebe que não pode arrumar uma briga com alguém dentro da área da seita Monte Ruá. Assim, responde que se chama Yon Seuvon. O monge, ao ouvir o nome, comenta que ele não parece ser da cidade de Shaanxi, então, pergunta se tem algo que prove sua identidade. O protagonista diz que há pessoas na pensão que podem confirmar, e os dois partem para lá. Já na frente da pensão, o monge pergunta a Tansel se ela pode confirmar a identidade do protagonista e também quem ela é. Em resposta, ela se apresenta, mostrando sua placa de identificação e afirmando que é Tansel, do clã Tang, de Sichuan. Ao escutar isso, o monge rapidamente percebe que está diante de alguém importante, e então, finalmente se apresenta como Xiongvou, um monge do Monte Ruá. O protagonista, ao notar a mudança de atitude, fica incomodado. O monge só se apresentou porque soube que Tansel era do clã Tang, mesmo sem ela ter perguntado nada. Enquanto o monge explica a situação, aproxima-se de Yon e o abraça repentinamente, deixando-o sem entender. Ele comenta que, se Yon tivesse dito que estava acompanhado por Tansel, não teriam incomodado ninguém com uma abordagem tão rígida. Nesse momento, Yon chega e pergunta o que está acontecendo. O monge, surpreso com a beleza da recém-chegada, pergunta quem ela é enquanto Yon tenta se afastar dele. Esse monge é um pouco inconveniente. Antes que ele pudesse se apresentar, Yon puxa Yon e se despede apressadamente, afirmando que os dois têm coisas a fazer em outro local, sem dar importância ao monge, que fica claramente desapontado. Enquanto caminham pelas ruas, Yon diz a Yon que deve ignorar o monge, pois ele é sempre assim. Yon então pergunta se ela o conhece. Yon responde que é impossível não reconhecer alguém como ele. Embora o monge pareça meio tolo, na verdade é um dos 10 gênios, o único discípulo da espada divina da flor de ameixa. Ela explica que, antes, os 10 imperadores celestiais eram chamados de 10 gênios, dando a entender que, no futuro, esse monge se tornará uma grande figura no mundo Murim. Além disso, Yon esclarece que a espada divina da flor de ameixa representa o Monte Ruá. O mestre dessa espada segura sua posição como um dos 10 imperadores celestiais e é conhecido como a Espada Fantasma, uma lenda obcecada por espadas. Ao escutar tudo isso, Yon percebe que é sempre bom conhecer o passado das pessoas. Ele então decide que, quando se tornar um ancião da União Murim, usará seu poder para derrubar caras arrogantes como esse monge. Chegando ao destino, Yon pergunta a Yon que lugar é aquele. Ela explica que é o mercado negro e que o trouxe junto porque precisava comprar algo. Em seus pensamentos, Yon reflete que, na sua vida passada, só havia ouvido falar desse lugar, mas nunca teve a oportunidade de visitá-lo. Nesse momento, Yon lhe entrega uma máscara para que ele possa esconder sua identidade antes de entrarem. Após terminarem as compras, voltam para a pensão conversando sobre como Yon ganhou tanto dinheiro com os incensos. Enquanto caminham, Yon percebe um homem agindo rudemente com uma mulher. Ao reparar melhor, vê que o homem está tratando Tansel de maneira hostil por causa da marca em seu rosto. Após ouvi-lo, Tansel pergunta se ele realmente conseguirá suportar as consequências de suas palavras. O protagonista, ao ver a cena, fica sem acreditar porque todos arranjam briga com alguém do clã Tang. O homem, irritado com a resposta dela, questiona como pode falar dessa maneira com ele. Em seguida, se apresenta como Geovon, líder da seita das 1000 mortes. No instante em que termina de falar, sente algo estranho ao seu redor. Logo em seguida, cai de joelhos. Incrédulo, percebe que foi envenenado. Tansel, mais uma vez, reafirma sua pergunta,
Ele realmente aguentará as consequências do que disse? Jeovon, furioso, olha para ela com raiva e a chama de covarde. Esse cara não é meio hipócrita? Nesse momento, Yon intervém, dizendo que Jeovon conseguiu arrumar uma briga com um artista marcial do clã Tang sem estar minimamente preparado para lidar com venenos. Ao ouvir isso, o homem percebe a enorme burrada que cometeu e, imediatamente, começa a se desculpar com Tan Seu, implorando por seu perdão. Ao analisar a situação, Yon percebe que o homem é forte, pois está conseguindo suportar o veneno do clã Tang. Então, pergunta a Tan Seu se ela pode deixá-lo lidar com isso. Inicialmente, ela recusa, afirmando que não quer incomodá-lo, mas o protagonista explica que tem um plano e pede para que confie nele. Por um momento, Tan Seu fica calada, apenas observando Yon. Após refletir, ela cede e permite que ele cuide da situação. Feliz por ter conseguido sua aprovação, Yon agradece e volta sua atenção para o homem envenenado, caminhando até ele enquanto sua dor se intensifica. Um dos subordinados do líder, aflito, afirma que, se não fizerem algo rápido, ele morrerá. Nesse instante, Yon intervém e pergunta ao homem se ele deseja viver. Em seguida, se agacha e, em tom baixo, sussurra que, se aceitar sua proposta, ele neutralizará o veneno e esquecerá seu erro. Desesperado, Jeovon diz que Yon pode fazer o que quiser. Ao ouvir isso, o protagonista sorri. Nosso protagonista nunca desperdiça uma oportunidade. Mais tarde, já à noite, na base da seita das 1000 mortes, Jeovon grita indignado por causa da atitude de Tan Seu e Yon, prometendo matá-los pelo que fizeram. Ele se lembra que o protagonista havia dito que conversaria com ele à noite sobre o que deveria fazer. Em seus pensamentos, Jeovon reflete que, certamente, será algo estranho que Yon pedirá. Se questiona sobre como lidar com ele. Seu subordinado, temendo as consequências, alerta que pode ser perigoso mexer com alguém que acompanha uma pessoa do clã Tang. Mas o líder não liga e afirma que já tem um plano. Ele então ordena ao subordinado que reúna os outros membros da seita para montar uma armadilha e atacar Yon todos juntos. Pegando seu machado, murmura que, se acabarem com eles em silêncio, ninguém saberá. Irritado, manda seu subordinado ir rápido e convocar os demais. Sem jeito, o subordinado vai cumprir a ordem, mas, ao se aproximar da porta, percebe uma luz azul brilhando fortemente do lado de fora. Enquanto Jeovon pensa na estratégia, vê seu subordinado sendo arremessado contra a parede, envolto por raios. Ele se vira rapidamente, perguntando quem fez aquilo. Nesse instante, percebe que o protagonista está chegando. Do portão da sala, Yon fala ao Jin que ele não avisou aos subordinados que ele estava vindo, acrescentando que eles foram derrotados em vão. Caminha despreocupadamente até onde o líder está e questiona por que ele está segurando um machado. Dificilmente estaria cortando árvores naquela hora da noite. Tremendo, Jeovon responde que não é nada do que Yon está pensando e, logo em seguida, pergunta qual tarefa ele deseja lhe passar. O protagonista informa que não é nada demais, apenas quer saber a localização do ser demoníaco que a seita Monte Ruai está perseguindo. Diz que Jeovon pode usar qualquer método para descobrir, contanto que consiga localizar esse ser. O líder então pergunta se devem capturá-lo, mas Yon intervém, esclarecendo que não está pedindo que o capturem, apenas que descubram sua localização e o informem. Em seus pensamentos, Yon reflete que, se souber onde o ser demoníaco está e informar a seita Monte Ruai, a restrição de viagem será retirada, permitindo que siga sua jornada. Além disso, vê nisso uma oportunidade de fazer com que a seita Monte Ruai lhe deva um favor. Ele então tranquiliza Jeovon, dizendo que apenas passará a informação para a seita Monte Ruai, sem se envolver mais, o que faz o líder ficar calado. Após explicar sua missão, Yon se vira e começa a se retirar, afirmando que Jeovon já deve ter entendido. O líder da seita segura seu machado com força, tentando reunir coragem para fazer algo contra o protagonista, mas não consegue. Para deixar tudo mais claro, Yon reforça que Jeovon precisa encontrar o ser demoníaco antes da seita Monte Ruai. Então, emana seu poder de trovão e, em tom severo, avisa que, caso fracasse, saberá muito bem o que acontecerá. Jeovon, incapaz de respirar devido à presença esmagadora de Yon, olha para ele com medo, finalmente entendendo sua posição na situação. O protagonista, satisfeito com sua reação, se despede e vai embora. Assim que Yon parte, Jeovon cai no chão, tremendo de medo. Em seus pensamentos, se pergunta como conseguirá encontrar o ser demoníaco antes da seita Monte Ruai. Mas, nesse exato momento, seu subordinado, ferido e sangrando quase ao ponto da morte, o chama com dificuldade. Meu amigo, acho melhor você encontrar logo esse ser demoníaco, ou sua situação será pior que a do seu subordinado. O líder,
ao olhar para seu subordinado ferido, percebe a gravidade da situação e, nervoso, decide encontrar o ser demoníaco o mais rápido possível. No dia seguinte, Jeovon informa ao protagonista que conseguiu localizá-lo. Yeon o parabeniza e, em seguida, pede que ele vá embora, pois sua missão já foi concluída. Dessa forma, Yeon se levanta e se prepara para ir ao local onde o ser demoníaco se encontra. Ele veste a máscara que Ryeon lhe deu e se pergunta como os monges do Monte Hua estão lidando com a criatura. Em outro local, uma intensa batalha ocorre entre os monges e o ser demoníaco. Yeon observa de longe e percebe que ele está encurralado. Fica admirado ao ver a formação de espada da flor de ameixa sendo executada por monges que estão entre a primeira classe e o Zenith. Ainda assim, esses monges conseguem ferir o ser demoníaco, mesmo ele estando além do estágio de Zenith. Após algum tempo lutando, Cheonvou ordena que seus companheiros monges terminem a luta rapidamente. No entanto, um deles pede que espere. Nesse instante, o ser demoníaco grita e avança contra um dos monges. Cheonvou rompe a formação e corre para enfrentá-lo, mas o ser demoníaco percebe que sua isca funcionou, chamando Cheonvou de idiota enquanto desvia do golpe e foge do local. Ele ainda agradece ironicamente, dizendo que, graças ao monge, conseguiu escapar. Yeon, vendo a ação do monge, pensa consigo mesmo, que burrice, por que ele saiu da formação? Um dos discípulos do Monte Hua também questiona por que ele não manteve a estratégia. O protagonista, percebendo que o ser demoníaco escapará, decide persegui-lo. Em outro local, exausto e gravemente ferido pela batalha, o artista marcial se apoia na parede para descansar da árdua batalha. De longe, Yeon observa a cena e critica mentalmente a imprudência dos monges. Se eles tivessem mantido a formação, tudo estaria resolvido. Agora, se o ser demoníaco escapar, seus planos serão arruinados. Decidido, ele salta e pousa na frente do ser demoníaco. Observando o adversário, Yeon percebe que, se usar sua espada, deixará marcas no corpo da criatura e pode revelar sua identidade. Por isso, opta por lutar apenas com os punhos. O ser demoníaco, entendendo a seriedade da situação, ativa o Ki Celestial Inicial Verdadeiro, uma técnica que queima sua força vital original para encerrar a luta, pois sabe que não conseguirá fugir. Vendo isso, Yeon se pergunta se o homem está realmente disposto a lutar até que ambos morram. O ser demoníaco então avança contra ele, desferindo um golpe feroz. Yeon, habilidoso, consegue desviar de todos os ataques. Logo em seguida, lança um forte chute. No entanto, seu adversário se defende e contra-ataca, arremessando-o contra a parede. Sem perder tempo, avança novamente para acertá-lo com outro golpe, mas Yeon é mais rápido e consegue desviar. Por que ele ainda não está usando a arte marcial do relâmpago branco? Em seus pensamentos, Yeon reconhece que será difícil subjugar o adversário vivo, já que ele está usando o Ki Celestial Inicial Verdadeiro. Além disso, a demora na luta pode permitir que os monges do Monte Hua o alcancem. Percebendo a gravidade da situação, ele conclui que ataques externos não serão eficazes e decide usar um ataque interno. Finalmente, ativa a arte marcial do relâmpago branco. Ele avança contra o ser demoníaco e, surgindo por cima dele, desfere uma rajada de raios, causando uma enorme explosão elétrica. O adversário, sem forças, cai no chão já desacordado. Yeon se recompõe, avaliando que a situação está resolvida. Ele decide deixar tudo para os monges do Monte Hua e se vira para ir embora. No entanto, nesse exato momento, alguém surge por trás de uma parede e pergunta se pode conversar com ele. Surpreso com o poder que o homem emana, Yeon rapidamente se volta para encará-lo. Percebe, com espanto, que não conseguiu sentir sua presença antes. Ao olhar melhor, nota que o homem carrega o símbolo da folha de ameixa da seita Monte Hua. Então, compreende que está diante da espada divina da flor de ameixa, um monge e um Voon. Eita! Apareceu um figurão da obra. Espero que esse artista marcial não seja um babaca. Logo em seguida, o protagonista se apresenta e o cumprimenta. E um Voon responde dizendo que percebeu quem Yeon é. Yeon afirma que não poderia deixar de reconhecê-lo, pois ele é a espada mais forte do Monte Hua. Em seus pensamentos, porém, se questiona, por que alguém do calibre da espada divina da flor de ameixa está aqui? O mestre da seita tranquiliza Yeon, dizendo que seus discípulos cuidarão do ser demoníaco. Então, propõe que eles vão para um lugar mais calmo para conversar. Ainda sem entender completamente a situação, Yeon aceita. Os dois se dirigem a outro local e se sentam à mesa, onde começam a conversar enquanto tomam chá. Um Voon observa Yeon e comenta que, por estar usando uma máscara, parece que ele já planejava esconder sua identidade desde o início. Yeon explica que usou uma máscara porque capturar o ser demoníaco procurado pela seita Monte Hua poderia causar problemas.
A espada da flor de ameixa concorda, observando que seus discípulos estão percorrendo Shang-Chi com grande intensidade. No entanto, ele informa ao protagonista que sua seita está em débito com ele, pois seu discípulo deveria ter confiado mais nos companheiros e mantido a formação. Yeon, sem rodeios, diz que discorda afinal, estavam muito perto de capturar o ser demoníaco. Indo direto ao ponto, a espada da flor de ameixa pergunta se Yeon deseja algo da seita em troca. No entanto, o protagonista nega, explicando que só se envolveu para garantir que a ordem de confinamento fosse retirada e que pudesse viajar tranquilamente. Ele acrescenta que, dado que o mestre estava no local, a situação teria se resolvido do mesmo jeito. Mesmo assim, a espada da flor de ameixa insiste e pergunta se ele realmente não quer nada. Yeon responde que, obviamente, tem desejos materiais, mas que é sensível o suficiente para não exigir nada numa situação como essa. O mestre comenta que Yeon é bem corajoso ao falar abertamente na frente dele. Yeon, por sua vez, diz que não tem motivos para sentir medo diante de um veterano que respeita, arrancando uma risada do mestre. Satisfeito com a conversa, ele pergunta se Yeon tem outros companheiros. Yeon responde que está viajando com a senhorita Tang Seo, do clã Tang, o que deixa o mestre surpreso. Ele reconhece Yeon como a pessoa que está viajando com a filha do líder do clã Tang. Yeon, curioso, pergunta se o mestre sabe quem ele é. O mestre explica que ouviu falar dele através de seu discípulo, que o encontrou pela primeira vez ao lado de Tang Seo, e por isso ficou curioso. Conta que buscou mais informações, mas, apesar da força de Yeon capaz de derrotar o ser demoníaco, não encontrou muitos detalhes sobre ele. Yeon esclarece que treinava na escola de iluminação celestial, onde cada arte marcial era transmitida a apenas um discípulo. Como ele acabou de entrar no mundo marcial, não há muitas informações sobre si. Surpreso, o mestre toma um gole de chá e comenta que existem muitas seitas desconhecidas e ocultas no mundo marcial. Após pensar um pouco, ele pergunta se Yeon poderia aceitar seu discípulo como companheiro de viagem. Yeon, ao ouvir a proposta, fica incrédulo. Se aceitar, terá que viajar com alguém extremamente irritante e arrogante. O mestre explica que seu discípulo cresceu na montanha sendo chamado de gênio, por isso, se tornou insuportavelmente arrogante, sempre causando problemas. No entanto, ele diz ter esperança agora que conheceu Yeon, pois acredita que seu discípulo poderá aprender com seus erros ao entrar no mundo marcial acompanhado dele. Yeon reflete sobre isso, sabendo que viajar com um monge irritante pode ser desgastante. Após ponderar um pouco, ele recusa educadamente, questionando como alguém que acaba de conhecê-lo pode pedir que cuide de seu discípulo. O mestre, porém, elogia sua personalidade inabalável e acrescenta que, se Yeon é confiável o suficiente para viajar com a filha do líder do clã Tang, isso é motivo suficiente para permitir que seu discípulo viaje com ele. Além disso, ele gosta do fato de Yeon ter habilidades para derrotá-lo. Yeon responde que ele e o discípulo têm personalidades conflitantes, o que pode levar a desentendimento. O mestre, ao ouvir isso, diz que isso é ainda melhor, deixando Yeon confuso. Em seguida, explica que não há nada melhor do que umas porradas para colocar juízo na cabeça de alguém. Ha ha ha! Esse mestre não passa a mão na cabeça nem no próprio discípulo. O monge vai aprender na dor. O mestre continua, dizendo que seu discípulo precisa cair na real, e que ser derrotado por alguém próximo à sua idade ajudará nisso. Yeon, ainda pensativo, questiona se o mestre não se importa que ele trate seu discípulo com grosseria. O mestre, sorrindo, responde que não, pois está pedindo que faça isso de graça. Ele então entrega a Yeon uma placa de gratidão, um item que permite ao portador solicitar um favor da espada da flor de ameixa. Yeon, surpreso, pergunta se ele realmente está lhe dando esse amuleto, e o mestre confirma, dizendo que não pode oferecer muito além disso afinal, ele é um monge. Por isso, afirma que a única maneira de pagar sua dívida é com seu corpo. O que isso quer dizer, mestre? Yeon olha para a placa pensativo, hesita por um momento, mas decide aceitá-la. No dia seguinte, o monge cumprimenta Tang Seo e Yeon, afirmando que estará sob os cuidados delas. Ao se virar para o protagonista, olha com desprezo e declara que também estará sob seus cuidados. Tá lascado. Yeon vai descer a porrada nesse monge. Yeon percebe a atitude desrespeitosa do monge, mas não se incomoda. Afinal, conseguiu a placa de gratidão da espada da flor de ameixa. Enquanto isso, o monge age de maneira educada ao pedir que as duas entrem na carruagem, enquanto Yeon observa tudo. No instante em que Yeon se aproxima para entrar na carruagem, o monge o impede, dizendo que o espaço é pequeno demais e pedindo que ele vá a cavalo. Yeon,
ignorando completamente a ordem, entra sem hesitar, deixando o monge incrédulo. Ele pergunta se ou não ouviu, mas o protagonista apenas lança um olhar frio e retruca, perguntando-se, por acaso, o monge contribuiu com algo. O monge, confuso, responde que não sabe do que ele está falando. Pronto, além de babaca, é burro. Yon repete a pergunta. Você contribuiu com algo para preparar a carruagem? O monge, ao perceber o que está sendo dito, fica sem palavras. Yon, então, conclui que o correto seria ele ir a cavalo. Em seguida, sorrindo maliciosamente, diz ao monge que deve segui-los direito antes de trancar a porta na cara dele com força. Ha 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 ha! Extremamente merecido. Que satisfação! Enquanto o cocheiro olha sem entender por que o monge está cabisbaixo, a carruagem parte, dando início à viagem.